Muito bem, queridos alunos, tudo bem? Como vocês estão? Nós vamos a mais uma aula do primeiro ano. E eu convido vocês, então, nós trabalhamos nas últimas aulas com a ligação iônica e nós vamos ver hoje a ligação covalente. Só para relembrar um pouquinho, a ligação iônica, então, são sempre ligações de metal com ametal. E as ligações covalentes, que é a que a gente vai ver hoje, é sempre ligação de ametal com ametal. Tá? Então, quem que são os ametais na tabela periódica? Vou pegar a tabela aqui. Então, tabela periódica aqui para mostrar para vocês, tá? Eu falei na última aula para vocês, a tabela está bem colorida aqui, tá? Mas a parte que se refere a não metal é essa parte colorida que está aqui deste lado e é a diagonal, é o rosinha, o azulzinho, o salmãozinho, o azul. Essa tabela periódica que vocês têm em casa, tá bom? É a parte do lado direito. Então, são bem poucos os elementos que vão fazer a ligação covalente. Então, não dificulta muito para vocês relacionarem como que a gente vai fazer essa ligação covalente. Ok? Na ligação iônica, a gente tinha sempre um metal que era positivo com um ametal que era negativo. Então, eles se juntavam, faziam, um doava e um recebia elétron. Tá? Na ligação covalente é um pouquinho diferente. Tá? Como eles só são ametais e os ametais sempre eles doam elétron, na verdade na ligação covalente não vai ser uma doação, vai ser um compartilhamento. Então eles vão emprestar elétrons uns para os outros na ligação covalente. Tá? Para a gente entender bem certinho isso, vocês vão precisar verificar umas páginas atrás aí na apostila de vocês. Tá? Ele vai estar na página 43, um esquema de Lewis. Nesse esquema de Lewis, da família 4 para frente, que é a família 4, 5, 6 e 7, na tabela periódica, vocês vão ver que eles têm os elétrons ali no esquema de Lewis. Eles têm bolinhas e eles têm xizinhos. O que significam essas bolinhas e esses xizinhos? Tá? Então, nós vamos verificar isso agora. Então, vou começar com a família 7, nós vamos começar de trás para frente, tá? Então, nós vamos esquecer aqui a ligação iônica, hoje é só a ligação covalente. Então, de trás para frente, nós vamos começar com a família 7. A família 7A, ela tem 7 elétrons. Então, o número da família já ajuda vocês a diferenciar eles. Então, a família 7A tem 7 elétrons. Esses 7 elétrons, para ficar certo a regra do octeto, então se eu tenho 7, para 8 vai faltar 1. Significa que todo mundo da família 7 vai precisar de um elétron para ficar com 8. Então ele vai compartilhar um elétron. Tá bom? Então, por exemplo, a família 7, ele usa lá na tabela de Lewis, então uma bolinha significa um elétron que ele vai compartilhar. Tá? Os outros 6 elétrons, a gente chama eles de elétrons não ligantes. Tá bom? Então tá aqui, ó, 7A, um é bolinha e os outros 6 são xizinhos. Então significa que a família 7, ela vai compartilhar um elétron, compartilhando esse elétron, ele vai ficar com 8. Significa então, a gente chama esse elétron compartilhado de ligação. Significa que todo mundo da família 7 vai poder fazer uma ligação só. Ok? Na família 6, então 6A, nós temos 6 elétrons na última camada. Para ficar com 8, então, ele vai precisar de mais 2. Então, ele vai compartilhar 2. Ok? Como que ele pode compartilhar esses 2? Ele vai compartilhar esses 2 elétrons, um para um lado e um para o outro. Tá? E daí eu tenho os outros 4 não ligantes para formar os 6 elétrons. Mas ele também pode formar 2 elétrons juntos do mesmo lado. Aí nós vamos ter lá os 4 elétrons não ligantes. Pode ser para a esquerda aqui também. Tanto faz. Tá? Ele tem 4 não ligantes. Essa é a família 6A. Então, 6A, 6 elétrons, falta 2 para 8. Na família 5A, ele tem 5 elétrons na última camada. Significa que para 8 ele precisa de 3. Então, nós vamos compartilhar 3. Então, vocês viram aqui que era compartilhamento 1, a gente só tem um jeito de se fazer. Quando compartilha 2, eu posso compartilhar um para um lado e um para o outro, ou eu posso ter os 2 do mesmo lado. A família 5A, então, são 3. Então, são 3 maneiras diferentes. Então, eu posso compartilhar ele
para a esquerda, para a direita ou para cima e para baixo, daí eu tenho 3 separados, mais os 2 elétrons não ligantes. Ok? Eu também posso ter 2 para um lado, 2 ligantes para um lado, um ligante para o outro e os outros 2 não ligantes. Tá? Ou eu posso ter ainda os 3 ligantes para o mesmo lado e os 2 elétrons não ligantes. Tá? A família 5A participa desse jeito. E a família 4A é a família que não participava da ligação iônica, mas participa da covalente, porque ele compartilha os 4 elétrons que ele tem. Então eu posso participar deles de 4 maneiras. Eles não têm elétrons não ligantes. Então eu posso ter 4 elétrons, um para cada lado. Eu posso ter 2 para um lado e 2 para o outro, certo? Eu posso também ter 2 para um lado, um para cima, ou um para baixo, um para cima, para o lado para cima. São 4 separados, 2, 1 e 1. Ou então, eu posso ainda ter 3 para um lado e 1 para o outro. Eu não posso usar, na família 4, 4 elétrons para o mesmo lado. Sempre vai ter que ser desta maneira, tá? 3 é o máximo de ligações que a gente pode fazer, tá? Essa fórmula aqui que a gente está usando é a fórmula de Lewis, tá? Lewis, estudioso, ele esquematizou os elétrons desta maneira. Então, bolinha ligante, xizinho não ligante. Isso aqui está lá na página 43 da apostila de vocês, tá? O esquema de Lewis. Nós vamos, então, trabalhar com o esquema de Lewis para fazer essas ligações. Mas, na grande maioria das vezes, as ligações elas são mostradas para vocês de um jeito que é um pouco diferente, que é só as ligações. E a ligação ela é feita por traços. Então, quando eu estou ligando um elemento no outro, eu ligo um traço. Esse traço significa o compartilhamento. Então, um está compartilhando com o outro um elétron. Ok? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Existe a molécula do oxigênio. Então, vamos usar do hidrogênio primeiro. Outra coisa. O hidrogênio, ele é participante igual à família A, tá? O hidrogênio igual a 7A, só que ele não tem os 6 elétrons não ligantes, ele só tem um elétron. E o único elétron que ele tem, ele usa compartilhando, tá? Então vou colocar ele embaixo da 7A aqui, hidrogênio, ele é um X aqui, ele tem um elétron, então ele compartilha esse elétron. Tá bom? Então o hidrogênio ele tem um elétron, ele não tem outros elétrons não ligantes, todos os elétrons dele são elétrons ligantes, tá? Então ele participa com um. Então é assim que ele funciona. Então nós temos as possibilidades de fazer ligação que a gente chama de simples. O que seria a ligação simples? A ligação simples é todas as vezes que nós vamos ligar os elementos com uma bolinha. A ligação dupla é feita com 2 bolinhas e a ligação tripla é feita com 3 bolinhas. Não existe outro tipo de ligação. Então é simples, dupla e tripla. Quem que pode fazer a tripla? Somente quem tem 3 bolinhas. Então, ligação tripla só pode ser feita pela família 5A e pela família 4A. Quem é da família 6A e da 7 não pode fazer tripla. Tá? Quem é da 6 pode fazer que tipo de ligação? Ou dupla ou simples. Daí a dupla lá e simples também pode fazer. E a família 7 só pode fazer ligação simples. Tá bom? Então, vou colocar aqui para vocês os tipos de ligação que a gente tem. Tá? Então, ligação simples significa que eu tenho um traço. A ligação dupla, ela tem 2 traços. E a ligação tripla, ela tem 3 braços. Ok? Muito bem. Então aqui parei simples, dupla, tripla. Vamos lá. Então agora nós vamos colocar as ligações simples, duplas e triplas nos exemplos. Então eu vou pagar aqui a tabela de Lewis que eu fiz para vocês aqui. Então vocês vão pegar e acompanhar pela tabela de Lewis lá agora na apostila de vocês, tá? Mas é bem fácil, vou explicar para vocês. Ok? Então vamos começar a trabalhar. Vou começar com o hidrogênio, tá? Bem simples para a gente fazer. Então o hidrogênio, tá? Eu tenho um hidrogênio e eu tenho só ele. Então eu tenho esse hidrogênio aqui e eu quero fazer a ligação dele com alguém da família 7A. Tá? Vou pegar o cloro como exemplo. Então eu tenho o hidrogênio e eu quero ligar ele junto com o cloro. Tá? Esses são hidrogênio e cloro. Aí eu vou na tabela de Lewis e vou verificar. Então o hidrogênio
ele tem um elétron, uma bolinha. O cloro, ele tem uma bolinha e 6 xizinhos. Tá? Eu estou fazendo bem passo a passo com vocês aqui, porque esse aqui é pela fórmula de Lewis. Então nós vamos ter o compartilhamento do elétron aqui, ó. Compartilhou. O que acontece nesse compartilhamento? Então o cloro ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele está usando o elétron do hidrogênio 8. Seguiu a regra do octeto. O hidrogênio ele não segue a regra do octeto porque ele não tem 8 elétrons. Então a primeira camada dele é a camada K. Na camada K só tem 2 elétrons. Então 1, 2. Fechou. Então eu consegui fazer minha ligação. A gente mostra pelo bastão da ligação agora, ligação simples, dupla ou tripla, o que está acontecendo aqui. Daí eu não preciso mostrar os elétrons envolvidos. Então eu só coloco lá que o H está ligando no Cl, com ligação simples. É desse jeito. A gente chama isso aqui de fórmula estrutural. Tá? Fórmula estrutural. E essa fórmula estrutural me mostra uma fórmula molecular HCl. Essa é a fórmula molecular. Tá bom? Vamos pensar agora na água, que é um composto bem conhecido, certo? Então nós temos o H e o O para fazer H2O. Tá? Ah, mas eu não sei que é H2O que eu vou montar. Tá? Só para você saber, H e O. Como eu tenho H e o O é da família 6. Aí você vai lá na tabelinha do Lewis, e na tabelinha de Lewis você pode ligar todo mundo da família 6. Ou com 2 bastãozinhos, ou um de cada lado, uma bolinha de cada lado. Certo? Uma regra bem importante agora. Eu só posso fazer ligação dupla com quem tem característica de fazer dupla. Eu não posso fazer ligação simples com uma dupla. Isso não pode acontecer. É só simples com simples. Então não há possibilidade de, por exemplo, eu usar o oxigênio com 2 bolinhas e querer fazer isso aqui, ó, hidrogênio aqui e hidrogênio aqui. Isso aqui a gente não pode fazer. Tá? Não pode. Por quê? Quando eu tenho 2 bolinhas, eu só posso colocar aqui do outro lado, ligando com ele, alguém que tenha 2 bolinhas. Então, como o hidrogênio só tem uma bolinha, obrigatoriamente, o oxigênio que a gente vai usar é o oxigênio da fórmula de Lewis da família 6A, que tem 2 bolinhas. Desta maneira. Certo? Um compartilhamento daí com um hidrogênio, e eu vou precisar de um outro hidrogênio para poder dar certo. Senão, não tem como. Então, hidrogênio compartilhando, oxigênio compartilhando. Aí o oxigênio tem outros 4 não ligantes aqui, são 6. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regra do octeto. Formou os 8. E os hidrogênios se formaram com 2. Ok? Mais um exemplo aí para dar para vocês. Vou usar o exemplo agora do CO2, que também é um composto bem conhecido de vocês, que é o gás carbônico, certo? Daí aqui, ó, oxigênio e 2 hidrogênios. Então, H2O. Por que H2? Porque foram usados 2 hidrogênios. Então, o CO2 é molécula de C com O. Ok? O carbono faz 4 ligações. Ele é da família 4. E o oxigênio é da família 6. Então, olha só. 6 e 4. Então, eu só posso fazer ligação de simples com simples, de dupla com dupla, de tripla com tripla. Então, se eu for ligar aqui, por exemplo, o carbono, uma bolinha só com o oxigênio, aí o oxigênio, se eu ligar só um com um, esse carbono vai ter outras 3 bolinhas, e o oxigênio vai ter outra bolinha. Então, não pode sobrar bolinha quando a gente vai fazer a ligação. Então, é como se fosse um quebra-cabeça. Então, a gente tem que pensar lá na fórmula de Lewis. O carbono, quais são as possibilidades que ele pode fazer ligação? Ele pode fazer dupla? Sim. E o oxigênio também? Sim. Então, eu vou usar a ligação dupla. Então, carbono fazendo dupla com o oxigênio. Eu posso fazer isso aqui, ó. Certo? Então, tem aqui um compartilhamento e aqui um outro compartilhamento. Mas o carbono tem que fazer 4 ligações. Ele só está fazendo 2. Para ele poder estabilizar, ele precisa de 4. Então, eu vou colocar mais 2 aqui e vou usar mais um oxigênio. Certo? Mais 2 compartilhamentos. Então, a gente compartilhou os elétrons lá. Então, o carbono precisa de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons. Completou. O oxigênio tem 1, 2, 3, 4. Daí os não ligantes. 5, 6, 7, 8. Esse oxigênio aqui também. 5, 6, 7, 8. Todo mundo ficou com 8, está tudo certo. A fórmula
estrutural disso aqui, carbono, que faz dupla com O, que faz dupla com outro O. Fórmula molecular dele, CO2. 2 oxigênios e 1 carbono. Certo? Então a gente vai ter que sempre fazer como se fosse um quebra-cabeça. Vai ter que olhar quais são os participantes que estão fazendo as ligações para ver como que a gente vai ligar. Uma outra regrinha, essas você tem que anotar num cantinho aí do seu caderno, da sua apostila, é que quando a gente tiver ligações envolvendo compostos onde eles têm oxigênio e hidrogênio juntos, o oxigênio e o hidrogênio sempre vão se ligar. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui do HNO2, ok? Daí agora eu estou dando a estrutura já para vocês. Então, tem exercícios que vão dar os componentes participantes e você vai ter que ver quantos participam. Então, por exemplo, o exemplo da água lá que eu dei para vocês era H e O. Então, você vê quantos participam e assim por diante. Quando o exercício trouxer já a fórmula molecular para vocês, vocês sabem que esses são os participantes. Quando isso acontecer, vocês vão ter sempre ver quem que é o elemento central, aquele que vai fazer a maior quantidade de ligações. O elemento central sempre é aquele que tem a valência maior, é aquele que faz mais ligações. Então nós temos aqui o H da 1, o O da 6, que faz 2, e o N da família 5, que faz 3 ligações. Então o N é o central. Tá? Ele faz 3 ligações. Quando eu tenho na minha molécula, então, oxigênio e hidrogênio juntos na mesma molécula, eles sempre vão se ligar. Significa que o oxigênio sempre vai fazer ligação com o hidrogênio. Isso aqui sempre vai acontecer, quando tiver oxigênio e hidrogênio. E o oxigênio tem que fazer 2 ligações, obrigatoriamente ele vai precisar fazer essa ligação aqui. Quem que vai ligar aqui? No centro. Sempre vai ser no centro. Então vai ser o N no centro, O que liga ao H. Tá? Isso sempre tem que acontecer. Então, tem oxigênio e hidrogênio, essa montagem aqui vai acontecer sempre. Beleza. Então, eu já usei um hidrogênio, já usando nitrogênio, eu já utilizei um. Eu preciso utilizar agora o segundo oxigênio. E ele faz 2 ligações. E o nitrogênio faz 3. O nitrogênio já está fazendo uma. Ele precisa fazer mais quantas para fechar as 3? Mais 2. Então, o nitrogênio precisa 2, o oxigênio faz 2, pronto. Ligação dupla com o oxigênio. Formamos aqui o nosso composto. Certo? NHNO3. Não existe outra possibilidade de se montar. Por isso que eu falei para vocês que é como se fosse um quebra-cabeça. Eu não posso colocar aqui, por exemplo, o N, aí eu ligo no O, que liga no O, que liga no H. Daí você diz assim para mim, professor, deu certo, a gente estabilizou o oxigênio com 2 ligações, o oxigênio com 2 e o hidrogênio com 1. Beleza, mas o nitrogênio não está estabilizado, porque ele precisa fazer 3, ele não está fazendo 3, ele só está fazendo 1. Então a gente sempre tem que colocar as possibilidades das ligações para que todos eles fiquem estabilizados. Não tem como ser de uma outra forma, tá? Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo aqui com fórmula molecular. Vou dar o último exemplo agora para vocês, tá? Digamos que eu queira ligar carbono e o composto flúor, que é o F. Tá bom? Aí eu vou ter que olhar lá e lembrar. Carbono é da família, pode utilizar a tabela periódica. Sempre que vocês forem fazer atividade, usem a tabela periódica. Então lá, carbono família 4A. Então ele faz 4 ligações. O flúor é da família 7A. Então ele já tem 7 elétrons, para 8 ele precisa de mais 1. Então ele vai fazer uma ligação. Só uma. Então, se ele só faz uma, eu vou ter que ligar o carbono com ele desse jeito. Eu não posso fazer ligação dupla do carbono com o flúor. Por quê? Porque o flúor só faz uma ligação. Então não há essa possibilidade aqui. Então é só desse jeito. Para estabilizar o carbono, então aqui eu não disse quantos elementos cada um a gente vai usar. Só que nós temos que colocar carbono e flúor. Tá? Então, eu preciso estabilizar o carbono. O carbono precisa fazer 4 ligações. Então eu vou precisar de mais um flúor, vou precisar do terceiro flúor e vou precisar do quarto flúor. Porque o flúor só faz uma ligação. Então, ó, fazendo uma, fazendo uma, fazendo uma, fazendo uma. E o carbono está fazendo 1, 2, 3, 4. Todas que ele precisa. Então, o composto formado aqui foi o CF4. Certo? Então, eu vou passar uns exercícios para vocês fazerem, para estarem testando a montagem dessas ligações covalentes aqui.
ok? Então, lembrando que família 4 precisa fazer 4 ligações. Família 5 tem 5 elétrons, para 8 falta 3, então família 5 faz 3 ligações. Família 6 tem 6 elétrons, para 8 falta 2, então ele vai fazer 2 ligações. E a família 7 tem 7 elétrons, para 8 falta 1, então ele precisa fazer uma ligação. E a gente só pode fazer ligação dupla com quem é dupla, só pode fazer tripla com quem faz tripla. E a simples pode ser feita com todo mundo, tá bom? Segue as regrinhas que eu passei na aula para vocês aqui, que vocês vão conseguir com certeza fazer os exercícios.